Salve Roma, molecote! Hoje eu tô sozinho aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Mas antes, eu não tô sozinho então. O senhor menino andou recrutando alguns membros novos para fazer parte do nosso canal, parte do nosso ministério. E eu queria convidar hoje o nosso querido Moura Leite. Vem pra cá, Moura Leite, tudo bem? Seja bem-vindo. Cabelo muito bonito. Você parece que eu te conheço de algum lugar. Eu te conheço também, mas não Será? sei quem é, não. Nossa, Meu nome é Sérgio. É Sérgio Moura Leite. Bom, vocês acham que vocês conhecem ele aí, deixa aí no comentário. E seja bem-vindo ao canal aí, Sérgio. Muito bem, roda a vinheta. Atualmente, nós tivemos a canonização da nossa Santa Irmã Dulce dos Pobres, né? Santa Dulce dos Pobres. E, não sei se vocês sabem, mas temos muitos outros candidatos aí na fila para serem reconhecidos pela igreja, né? Muitas pessoas já acreditam que são santos, né? Sim, Mas sim. só falta oficializar aí. E é deles que a gente vai falar hoje. Atualmente, com a Irmã Dulce, a gente tem 37 santos brasileiros. Eu mesmo não tinha noção que tinha tantos santos brasileiros assim aqui no nosso país. 51 beatos, ou seja, que estão no processo aí para se tornar santos, né? Fora os servos e, enfim, todos os outros que nós temos aí como santos. Vamos para nossa lista então. Beata Albertina Berkenbrock. Era uma catarinense e ela morreu prematura aos 12 anos. Vai vendo, numa tentativa de estupro. Então ela, aos 12 anos, ela já tinha essa sede de Deus e ela tinha um lema que era antes morrer do que pecar. Então ela falava que ela preferia morrer do que ferir o amor que amava ela. Olha só. Então ela teve essa morte trágica e ela era da diocese de Tubarão, foi beatificada pelo Papa Bento XVI. E na JMJ de 2013 ela foi uma das intercessoras da JMJ. Olha só. A próxima da nossa lista foi fundadora da Pastoral da Criança e da Pessoa Idosa. Infelizmente morreu em 2010 com aquele terremoto que teve lá no Haiti. Talvez muitos de vocês estejam lembrados do nome. Zilda Arms Newman. Ela foi uma pessoa muito boa, né, para toda a sociedade pobre, para todas as pessoas que necessitavam. Após 5 anos da sua morte, uma moção foi aberta para que pudesse ser começado o processo de canonização da Zilda Arms. Foi um processo assinado por mais de 215 mil pessoas que participaram disso daí para poder levar o nome dela a um processo de beatificação. Santa Catarina está trazendo grandes beatos pra gente, porque a Zilda também era de lá. Zilda Arms foi uma médica pediatra sanitarista que fundou aí então a Pastoral da Criança, a qual eu já consegui fazer parte, a nossa avó também fazia parte no começo, então eu vi a fundo como era isso, era você realmente estar na casa das pessoas, no lance de você estar indo ajudar as famílias, estar participando da vida delas. E ela salvou milhares de crianças da desnutrição com esse trabalho que ela fazia. E eu lembro da morte dela, ela estava lá no Haiti justamente ajudando o pessoal lá desse terremoto e acabou que teve outro e ela estava lá, infelizmente faleceu, mas ela tá... Tenho certeza que ela vai estar lá junto com Deus, né? Como você pode ver, todos os santos, né, tem esse lance de se doar tudo que ele é, né? Se entregar, e na verdade ele nem ser mais ele mesmo, ele ser para as pessoas, né? Poder se doar para as pessoas. Ela poderia estar em Santa Catarina com a sua família, mas não, estava lá no Haiti prestando esse serviço, então intercede por nós aí. O próximo beato da nossa lista é o Padre Vitor. Ele foi um jovem negro e escravo e ele foi um dos primeiros a ser sacerdote negro. E o que acontece? Ele sofreu muita injúria e preconceito por ser negro. E naquela época, olha só o preconceito das pessoas. Até chegaram para ele, né? Como você, um jovem negro que é um escravo, quer tomar a posição dos brancos, quer ser um baixo, entendeu? E ele também teve uma vida de muita entrega e missão. Onde ele chegava, ele era caçoado por ser um padre negro, mas mesmo assim ele manteve firme a fé em Deus
e manteve firme o seu chamado, o seu propósito que Deus chamou. E esse é um dos nossos beatos que em breve será santo. O Padre Vitor. Padre Vitor. Se você conhece ele, deixa aí nos comentários. Se for da sua cidade, quem sabe. 3 Pontas. 3 Pontas. Quem mora em 3 Pontas aí, Minas Gerais? Quem mora em 3 Pontas, deixa aí. Hashtag eu moro em 3 Pontas. O próximo beato da nossa lista é o Padre Donizete. Muitos aí já até conhecem o Padre Donizete, já foram visitar a capelinha do Padre Donizete. Ele foi padre em São João da Boa Vista e nasceu em Cássia, em Minas Gerais. Ele foi pároco da cidade de Tambaú por 35 anos, até o dia de sua morte em 1961. Ele atraiu multidões pelo seu exemplo de humildade e santidade, a forma como ele lidava com as pessoas, a forma carinhosa como ele acolhia os pobres, acolhia os membros da comunidade, acolhia a comunidade como um todo, né? A paróquia dele como um todo. O Padre Donizete atraiu muitas pessoas por esta vida pobre e devota que ele tinha. E também pelas centenas de curas que foram atreladas a ele. Foram curas extraordinárias que aconteciam através da sua intercessão. Tá vendo? Ele também tinha formação em direito, então isso fazia com que ele ajudasse muitas pessoas pobres que acabavam não tendo condições de, muitas vezes, lutar na justiça, ou melhor, entender o que era a justiça da época, né? Porque às vezes as pessoas pobres elas não tinham entendimento e acabavam se dando mal por causa disso. Então o padre se colocava muito à disposição delas. A beatificação do nosso padre Donizete teve início em 2009. E como ele defendia os pobres com essa questão que ele sabia do direito, isso acabou rendendo para ele muitas ameaças de morte, justamente por aqueles que tinham mais condição, por aqueles que eram os grandes da época, né? Que temiam essa ajuda que ele dava para os pobres, para as pessoas mais ignorantes. Então você vê... Pessoas temem a justiça. Ainda mais quando praticam a injustiça. Uma frase boa. Nossa, que isso, hein? Pode escrever aí no seu livro. As pessoas que praticam a injustiça temem a justiça. Coisa mais brega. A próxima da nossa lista é a Odetinha. Você já ouviu falar sobre ela? Odetinha. Ela era uma menina que morreu aos 9 anos por causa de meningite. Odetinha é muito conhecida por todas as pessoas ali por ser muito rica, mas ser muito caridosa, sabe? Ela gostava de sentar na mesa com os funcionários da casa, gostava de ensinar eles a ler, a escrever, gostava de estar ajudando aos pobres, ela sempre ia à missa, já tinha uma vida de oração assim intensa com 9 anos de idade, né? Ela rezava o terço diariamente e ia à missa desde muito pequenininha, como eu já citei. Os pais dela, eles tinham um frigorífico no Rio, que era o maior frigorífico da época. Então você pode ter noção, bem rica, ela era bem rica e era um sinônimo de humildade, né? Dizem que ela organizava feijoadas aos sábados para os funcionários, para as pessoas mais necessitadas. Assim. Ela visitava orfanatos, ela pedia para a mãe dela comprar brinquedos para as crianças. Com essa inocência de criança, ela foi tendo esse olhar caridoso, esse olhar empático perante a sociedade. Aos 9 anos de idade, ela morreu de meningite e dizem que quando ela foi receber a última Eucaristia dela, ela já tinha feito a comunhão já, e quando ela foi receber a sua última comunhão, ou seja, antes da sua morte, ela repetiu essa frase aqui, ó. E o que é a vida para uma criança de 9 anos? Ela viveu apenas 9 anos da vida dela. Um trecho de vida, né? Sim, velho, não dá nem pra saber se vai ser um quarto, não tem como saber, é muito pouco, 9 anos de vida. E ela dizia que meu Jesus, minha vida, meu amor, meu tudo. Ou seja, Jesus durante os pequenos 9 anos de vida dela foi tudo pra ela. Nossa. Tá? Ou seja, ela já estava num grau de santidade que a gente tá lutando ainda pra alcançar. Exatamente. O processo de beatificação e canonização de Odetinha foi aberto em 2013 com a exumação dos seus restos mortais. Hoje depositados na Basílica da Imaculada Conceição, no bairro do Botafogo. Então, se você é do Rio de Janeiro, você provavelmente deve conhecer Odetinha. Então, vai lá no bairro do Botafogo, lá na Basílica da Imaculada Conceição, visitar e pedir a intercessão dessa menina tão caridosa. A próxima é a beata Nha Chica, uma mineira. Você que é de Minas aí, mais novo mineiro. Ela nasceu em Santo Antônio do Rio das Montes e ela viajou para outra cidade com a mãe e com o seu irmão. Ela tinha 10 e o irmão 12 anos. E eles levaram entre os poucos pertences uma imagem de Nossa Senhora da Conceição.
E a mãe dela morreu pouco tempo depois que eles chegaram nessa cidade. E a Inhajica ficou sozinha com o irmão dela e com a Nossa Senhora. E por incrível que pareça, relatam que ela foi criada pela própria Nossa Senhora. Ou seja, a herança que a mãe dela deixou, ela conseguiu render muito mais, né? Como uma pessoa deixa uma herança e ela investe o dinheiro e rende aquele dinheiro, ela deixou a herança da fé dela dentro do coração dela brotar, a herança que a mãe dela deixou para ela. Então, ela conseguiu se manter viva e manter o irmão dela ali, duas crianças pelas mãos de Nossa Senhora, olha que bonito. E falam que ela não tomava nenhuma decisão antes de consultar Nossa Senhora. Ela foi crescendo e ela foi ganhando uma certa notoriedade na região, porque ela sempre tinha uma palavra de conforto para as pessoas e ela sempre ela dava bons conselhos. Então ela foi uma conselheira ali na comunidade, as pessoas iam falar com ela antes de tomar qualquer decisão. Então ela começou a ter essa áurea de santa já em vida, porque ela também, além de todas as coisas que ela fazia, ela se dedicava muito aos pobres e às crianças. E além de ela dar conselhos para todo mundo, o mais incrível é que ela era analfabeta, não tinha estudo, né? Então de onde vinha tanta sabedoria? Provavelmente da criação dela pelas próprias mãos de Nossa Senhora. E depois que ela morreu também, ela foi sepultada só dias depois. E durante o velório, o pessoal falou que sentiu muito forte cheiro de rosas saindo próximo ao corpo. Ou seja, essa foi realmente gerada e criada pela Imaculada. Bom, gente, esses foram alguns beatos que nós temos aí na nossa igreja. Existem muitos outros, a gente sabe de alguns, tá na nossa lista, a gente pode deixar mais pra frente. Você também comenta aí os que você acha que faltou, talvez conhecido alguns que a gente também leu aqui faltou. Bom, galera, é isso, esses foram os nossos beatos, os nossos santos. E temos muitos outros santos também, que estão fazendo aqui agora. Você pode estar numa futura lista de um futuro canal de YouTube. 40 gerações nossas pra frente vai estar falando. Vai falar, olha lá, o fulano. Olha só. O cara é santo. O senhor menino ajudou no processo de santificação da vida desse jovem. Não, é verdade, você pode ser o próximo santo, então lute pela sua santidade. O Dunga falava no PHN do ano passado, né? Que é preciso sangrar, é preciso você derramar o seu sangue, é preciso lutar para você chegar nessa vida de santidade. E lutar não significa que você nunca vai cair, muito pelo contrário, lutar significa que você vai pro chão muitas vezes, mas é importante que você se levante sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, segue a gente lá e é isso aí, deixa um joinha nos comentários se você gostou e o santo faltou na nossa lista. Eu sou o Sérgio.